Desenvolvedor de software, você é programador, você é engenheiro de software, você é back-end, você é front-end, você escreve em Python, você escreve em JavaScript, você escreve React, você escreve... O que você escreve? Enfim, eu tenho uma pergunta para você. Será que você sabe o básico de engenharia de software? Então eu te pergunto e te convido para passar esses 15 minutos aqui comigo, que a gente vai correr, vai discorrer sobre a estrutura mais, uma das estruturas de dados mais básicas. Assim, eu com 10 anos de experiência estou voltando a estudar os básicos de desenvolvimento de software, porque apesar de eu ter experiência comercial, experiência corporativa, eu ter desenvolvido vários soft skills aí ao longo da minha jornada, eu tenho certeza que se eu me deparar com perguntas básicas, eu vou ser visto como um júnior. Ah, e realmente faz sentido, né? Se você me pergunta, é que nem você tá em qualquer outra área, e se te perguntarem alguma coisa básica e você não souber responder, obviamente você não vai ter a, a segurança e a fundação necessária para explicar para as pessoas e realmente até questionar as pessoas sobre o conhecimento delas também, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava numa entrevista de trabalho e, e eu estava falando com a recrutadora e ela falou meio que deu uma indireta assim, tentando dizer que a situação do mercado estava ruim, né? Ela meio que falou: "Ah, porque você sabe a situação, né?" E eu como eu tô bem, né, como eu me mantenho estudando, eu me mantenho tenho um cargo de liderança hoje, continuo tentando fazer o máximo para mesmo sendo um contractor, é, ah, para quem não sabe o que é um contractor, são pessoas que prestam serviços terceirizados, né? Eu presto serviço terceirizado de certa forma, é, meio que direto, mas é por uma intermediária. Apesar do meu nome e meu contrato ser no nome da empresa final, tem intermediária que fez a ponte para a gente se conectar, né? Enfim, o que acontece? Mesmo tendo esse cargo de liderança, mesmo tendo responsabilidades, tendo os skills de comunicação, de management, de até página 2 ou 3, né, de entender ali do que a gente tem que entregar, prazos, deadlines, dependências com terceiros, comunicação com outros times, relacionamento com outros times, outras dependências e tudo mais, conhecimento técnico, conhecimento é, também da plataforma como um todo. É, Apesar de ter tudo isso, eu ainda sinto que eu preciso saber o básico, entendeu? E realmente me voltar para o estudo da engenharia de software, independentemente do que o mercado de recrutamento pede, nós somos melhores que os recrutadores. Isso é o que eu tenho para dizer para vocês. Nós somos muito melhores que esses caras que estão pedindo CV, que estão pedindo frameworks, que estão pedindo especialidades que muitas vezes não fazem o menor sentido. Porque eu acho que o core da programação e o core dos negócios hoje são as pessoas e o conhecimento técnico que essas pessoas têm e não é o conhecimento específico. É claro que tem um conhecimento específico, vai fazer diferença, mas eu acho que para você contratar alguém, você não precisa de ter um conhecimento específico naquela área. Eu acho que tem a questão de você ter o acolhimento, né, e de você ter ali a transferência de conhecimento, eu sou a favor de um ambiente mais humano, né? E não é o que a gente está vendo aí. A gente está vendo que as pessoas pedem. É ridículo que acontece no mercado hoje, né? As pessoas pedem vaga com inicial com 5 anos de experiência e por aí vai, né? Você sabe essa loucura que tá aí. Não preciso nem ficar falando sobre isso, porque tem muita gente já aí sofrendo e cansada de saber o que o mercado de recrutadores está fazendo com o mercado de tecnologia. Então, vamos falar para eles que a gente sabe, entendeu? E foi o que essa menina me perguntou. Ela chegou para mim e falou: "Não, porque você sabe que o mercado, a situação que tá". E eu já cortei assim, fui bem
direto, e é ótimo saber e que eu não tenho mais tempo para essas coisas, né? Foi tipo, falei, que situação, né? Eu queria que ela me dissesse, que ela me explicasse racionalmente o que ela estava tentando dizer para mim, né? Porque é muito interessante como os recrutadores, eles pretendem, eles fingem ter o controle da posição, né? Mas a verdade é que se você for bom, você tem espaço no mercado. Que se você se dedicar, se você estudar, se você souber engenharia de software, os básicos, algoritmos, se você souber alguns conhecimentos específicos para aquela vaga também, obviamente, vão fazer diferença, né? O que eu não acredito, mas não quer dizer que não tenha que saber. Eu não acredito que a pessoa tem que saber tantos conhecimentos específicos. Eu só acredito que a pessoa tem que ser boa e tem que se dedicar. Se você contrata uma pessoa boa que se dedica, ela vai ser muito melhor, muitas vezes, que uma pessoa que acha que sabe de tudo daquela coisa específica. Mas às vezes acaba não sabendo nem o que a gente vai estudar hoje, que é arrays. O que é um array e como esse array se integra na parte de hardware, como é que é o modelo computacional, o que é isso. A gente vai ver isso hoje aqui, porque a gente vai ver um vídeo do MIT. A gente vai ver e vai fazer uma comparaçãozinha básica. Vamos lá, vamos ver o vídeo e depois a gente vai fazer um exercício mais simples aqui, que é o de Merge Sorted Array e de algoritmo. E é isso, vamos em frente. Para isso a gente vai dar uma olhadinha no vídeo do Eric Demain. Na verdade, um vídeo do MIT, onde o Eric Demain é o professor aqui, o lecturer, que a gente chama, né? A gente não chama de teacher, a gente chama de lecturer. É o cara que está dando a aula. Ele está falando sobre modelo computacional e RAM. Vamos dar uma olhada. So I'm going to cover two models of computation, which you can just think of as different ways of thinking. You've probably seen them in some sense as, what do you call them? Styles of programming. Object-oriented style of programming, more assembly style of programming. There's lots of different styles of programming languages, which I'm not going to talk about here, but you'll see analogs if you've seen those before. And these models really give you a way of structuring of thinking about how you write an algorithm. All right, so they are the random access machine and the pointer machine. So we'll start with random access machine. Então aqui que ele está falando aqui, ele tá explicando para a turma como o modelo computacional define como a gente escreve algoritmos. Então, ele está basicamente ali dando a deixa para a gente entender como o hardware se comporta de acordo com o software e como eles se integram na estrutura de algoritmos que a gente trabalha no dia a dia e na estrutura de dados que a gente usa para escrever esses algoritmos. Okay, also known as the RAM. Aí ele fala de RAM, né? Óbvio. Can someone tell me what else RAM stands for? Yeah? Random access memory. So this is both confusing but also convenient because RAM simultaneously stands for two things and they mean almost the same thing but not quite. So I guess that's more confusing than useful, but there you go. So we have random access memory. Oh, look at that, fits perfectly. And so we're thinking, this is random access memory is over here in real computer land. That's like DRAM, SDRAM, whatever, the things you buy and stick into your motherboard or your GPU or whatever. And over here, the mathematical analog so here it's a RAM, here it's also a RAM, here it's a random access machine, here it's a random access memory. It's technical detail. But the idea is, if you look at RAM that's in your computer, it's basically a giant array, right? You can go from 0 to, I don't know, a typical chip these days is like 4 gigs in one thing.
So you can go from 0 to 4 Isso é gigs. You can muito access interessante. anything in the middle there in constant time. To access something, you need to know where it is. That's random access memory. Isso que ele está falando aqui é muito interessante. E ele fala, sabe aquele chip de RAM que você vê no computador? Aquilo ali é um array, não é nada mais, nada menos que um array com uma infinitude de capacidade de processamento ali. E você pode acessar aquela estrutura de dados e vem com vários built-in systems que você pode, sistemas embutidos ali que você pode trabalhar já, entendeu? Você pode usar já uma estrutura de dados também. Eu nunca tinha pensado assim, até começar a assistir esse vídeo 10 anos depois de estar programando. So that's an array. So I'll just draw a big picture. Here's an array. Now, RAM is usually organized by words. So these are a machine word, which we're going to put in this model. And then there's address 0, address 1, address 2. This is the fifth word. Ele vai te dar o conceito aqui de palavra, e eu não quero entrar muito nisso porque chega a ser um pouco confuso, que ele entra mais em bytes. Mas isso que eu queria mostrar para vocês, que se você tiver o interesse de assistir esse curso, eu recomendo completamente, para ter mais essa base, essa fundação de entender o básico de engenharia de software. Porque eu aposto que muitos de vocês não estão ligados ainda nessa fita aqui, apesar, né, de estar aí no mercado. E agora eu quero convidar vocês a matar esse problema simples aqui comigo, um problema de array, um problema mais simples, chama dessa série de problemas aqui, de 150 problemas que eu vou estar matando ao longo da jornada aqui com vocês. E é um problema super simples, é o primeiro da fila, é um problema de array. Acabei de fechar ele aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para submeter com sucesso aqui. Vamos dar uma olhada. Vou ter até uma touquinha aqui que meu cabelo tá ridículo. E aí o que a gente faz? Primeiro a gente estrutura o pensamento, né? Eu acho que essa parada aí é o mais básico para ter o domínio ali sobre a dúvida e o medo, né? Eu acho que vamos fazer um corte aqui. Corta um pouco para a parte emocional agora, porque tem uma filosofia de fazer leet code, a filosofia de resolver problemas, a filosofia de resolver algoritmos. Um olhar filosófico sobre isso, né? Eu estava pensando, e conforme eu fui gravando os vídeos, eu fui fazendo reflexões, obviamente, né? Como um ser humano pensante que eu sou, ainda tenho uns 2 ou 3 neurônios que sobraram aí, após as guerras e as psiquiatrias e após, sabe, que nem os racionais falam, né? As psicoses e tudo mais, corta por racionais. Sim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Passando por tudo isso, eu fui refletindo e cheguei à conclusão de que por que algoritmos são realmente, de certa forma, assustadores a um primeiro olhar, assim, né? Por quê? Porque um problema realmente é algo que tende a solucionar algo que é desconhecido, e nosso cérebro, nosso olhar sempre tem medo de aquilo que ele não sabe. E o fato de ver essa página em branco realmente, a um primeiro momento, é assustador. E a partir daí, desenvolver um pensamento acaba sendo o processo, e quando a gente começa a aproveitar esse processo e entender que é o processo e não o resultado,
eu acho que aí que começa a pegar gosto em fazer essas coisas, entendeu? Em desenvolver algoritmos. Não estou dizendo que não dá dor de cabeça, não estou dizendo que não é complicado, não estou dizendo que... mas a prática leva à perfeição, leva a um conforto maior, né? Que nem o cara que faz boxe, você vê que o cara que é profissional de boxe, ele faz sequências seguidas ali como fosse normal, o cara que nem Kung Fu, mano. O cara tá praticando Kung Fu, o cara pá, 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 quando vê, faz tranquilo, tudo no reflexo, porque o cara já tem a manha, né? É só praticando anos, anos e anos e anos ali, né? Então eu acho que não é que não sabe, né? Primeiro a gente não sabe e não tem medo, e tem medo, né? A gente tem medo do que a gente não sabe, por isso que o algoritmo é difícil, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente está tentando arranjar um problema, resolver um problema para aquilo que a gente não sabe. Mas é isso a graça, é o processo. Então, com isso em mente, corta a parte filosófica e vamos estudar o problema aqui. Estudando o problema. Primeira coisa que a gente lê o problema, né? O problema mais simples que tem aqui de arrays, de uma série de 150 exercícios que o LeetCode tem disponível. A gente vai fazer o Merge Sorted Array, que é basicamente você dado um número de íntegros arrays nums1 e nums2, ou seja, nums1 e nums2 são arrays que tem números íntegros dentro dele, e eu tenho que ordenar eles em uma ordem crescente, não decrescente. E tem também como input os dois íntegros m e n, que são a length de cada um aqui, ou seja, nums1 tem length m e nums2 tem length n. E aí, o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai ter que mergear os dois numa ordem, basicamente, ali, numa ordem ali crescente. Não tem como a gente escrever isso porque tem que ser numa ordem. Então basicamente eu vou estar aqui clareando o meu pensamento. Eu vou colocando tudo que ele me coloca aqui no quadro que eu possa começar a pensar. Claro que eu vou estar trabalhando com arrays, né? A primeira coisa ali, trabalhando com arrays, já pensa o que eu posso usar de arrays, quais são as técnicas de arrays que a gente tem ali, né? Disponíveis. Quais são as facilidades de trabalhar com um array, quais são as vantagens ali, as ferramentas que a gente tem para trabalhar com array, né? E aí eu venho aqui e boto no quadro os inputs que ele me coloca lá e o nums1 e nums2 e o output vai ter que ser 2, 3 2 3 5 6, right? 1, 2, 2, 3, 5, 6, because that's the output aqui. Esse é o output aqui, beleza? Beleza. Então, com isso aqui em mente, a gente tem a primeira estruturazinha aqui pra gente começar a pensar, beleza? E aí, a gente tem as constraints aqui, obviamente, não vou estar passando pelas constraints agora, mas o que ele comenta aqui que é importante para o algoritmo é que a gente tem que resolver em O de m mais n, beleza? Ou seja, tem alguns outros approaches que a gente pode seguir, tem pelo menos uns 3 approaches aí que a gente pode fazer para resolver esse problema. As constraints aqui dizem que tem que ser em O de m mais n, o que significa que o número de tempo, o tempo de processamento, o modelo computacional, o big O desse algoritmo não pode, no pior caso, vai ser O de m mais n. Que significa que acabei entendendo que O de m mais n é linear, porque basicamente a iteração, o modelo computacional só vai iterar uma vez por m, por todos os itens de nums1 e uma vez apenas por todos os itens de n no pior cenário. Isso apenas no pior cenário. Claro que se m for 0 vai ser O de n, se n for 0 vai ser
O1 basicamente, que a gente vai retornar direto o nums1. Isso é até um cenário interessante, a gente pode começar a anotar aqui. Ele te dá inicialmente aqui 3 cenários, óbvio aqui, então a gente pode começar por esses cenários. E eu vou também criar um outro cenário aqui, ou use cases, como você preferir. A gente vai começar com esses dois aqui, beleza? Depois a gente vai ter com M3 e 3 e N3. E a gente também vai ter aqui um outro cenário que é 0. Então, essa leitura de colocar no quadro, né? Isso aqui é importante. No caso aqui é 1, e M é 1, aí 2 é vazio, e N é 0, obviamente. Beleza. Aqui, daqui, esse aqui é um segundo caso de uso. E vamos para o terceiro caso de uso aqui, que também é importante ter, que é 0, e M é 0, e 1, e N é 1. Beleza? A gente basicamente tem aqui uma combinação básica binária aqui, né? Se a gente for dar uma olhada. Mas beleza, não vou entrar tão nisso, porque também eu tenho tanto conhecimento aprofundado para falar sobre isso, mas é interessante perceber, pelo menos, essas coisas. E aí, se a gente vê aqui, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 0, 0, 0, 2, 5 e 6, eu sempre vou querer que o maior item fique no final, né? Porque ele é uma ordem crescente, né? As coisas importantes que a gente pega é que é ou de M mais N, que isso a gente já discutiu, e outra coisa que é crescente. Então, obviamente, aqui a gente tem estamos trabalhando com array, que é a estrutura de dados que a gente tem, e como eu já falei antes, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar com array, que é basicamente o que a gente tem é o length e os indexes, né? A gente vai sempre saber quem é o item primeiro, quem é o último item, quem é o meio do array. Isso aqui são coisas que a gente sempre vai saber. Se a gente tiver a length e basicamente é isso. Se a gente tiver o length do array, a gente vai saber. E obviamente, normalmente a gente sempre tem o length do array se a gente tiver o array for um array, porque ele vai ter o método length e naturalmente ele vai ter um retorno ali, se ele for um array. Então é por isso que o array existe. Se você encontrar um array que não tem length, ele não é um array, mano. Entendeu? Independentemente, nós temos aí sempre que encontrar o item maior que a gente quer aqui focar no... Sempre que a gente ter o controle aqui dos elementos que a gente precisa ter controle, que é basicamente o index de M, que é onde a gente vai começar a iterar em nums1, e o index de N, que é onde a gente vai começar a iterar no nums2, basicamente. E daí a gente vai ter aqui como a gente vai iterar de trás para frente, como a gente já sabe que nesses casos onde a gente está trabalhando com merge, e especialmente quando a gente tem algum array com espaço vazio no final, quer dizer que a gente pode trabalhar de trás para frente, até porque no modelo computacional, não sei se já falei antes aqui, mas a gente vai ter que se a gente iterar como a gente imagina aqui, que de início ao fim, a gente vai perder aí bastante... a gente vai gastar muito mais esforço computacional aqui, porque toda vez a gente vai ter que reorganizar o array, enfim, ter que puxar um item para frente, e cada vez que a gente puxa o item para frente, a gente reorganiza o array de novo, e acaba tendo um esforço de O de M vezes N, o que não é o que a gente quer aqui. Porque toda vez que eu tiver que iterar, eu vou ter que puxar um item para frente, e aí toda vez que isso acontecer, eu vou ter que percorrer o M todas as
todos os itens de M para cada N. Então significa que seria a M vezes N nesse caso. E aí não seria linear no caso, né? Não, mas beleza. Tendo isso em mente, aqui nós temos o que importa, que é o que a gente está falando agora, que é um outro fator importante da leitura e da estrutura de pensamento, é que que é um array que é crescente, que ele é ordenado, ou seja, todos os maiores itens sempre vão estar nos últimos itens, beleza? Isso é uma regra que a gente tem, clara, que a gente pode usar para solucionar o algoritmo. Parece um problema simples, e é um problema fácil, mas não é um problema intuitivo de se resolver da primeira vez. Se você está resolvendo esse problema pela primeira vez, vai ser um pouco complicado de você parar para pensar e pegar o resultado de cara. Eu tive que fazer esse problema algumas vezes. O fato de que a gente tem que iterar de M mais N, isso é uma das coisas principais que a gente tem que ter aqui em mente. E de que M vai sempre ter ao menos o número de itens de N. Ele vai sempre ter que os zeros aqui para acomodar ele. São uma coisa que a gente vai, como a gente vê, não, é um problema que parece simples, mas não é intuitivo. Então eu vou ter aqui de começar a iterar, a pensar essa iteração aqui, né? Eu poderia iterar pelo número de itens de M mais N, e eu teria que iterar por todos eles em todos os casos, aqui até acabar o loop, o que em algum momento vai ser necessário devido ao posicionamento, a ordem de posicionamento e a ordem do crescente da distribuição dos números. Aqui e os ponteiros aqui organizados, sabendo o tempo de computação que eu preciso aqui, a gente pode começar a iterar. Se eu começar a iterar, e aqui a gente vai começar a iterar pelo valor de N e I, porque são os itens que a gente vai precisar reordenar aqui dentro do array nums1, que é a casa, né? Tipo, o array esse aqui vai ser o cara que vai acomodar todos esses itens. E esse aqui é como se fosse o array externo. Então a gente vai iterar sobre esse array aqui primeiro e inserir ele dentro do array 1. Então, e reorganizar o array 1 conforme a gente for iterando também. Então, se mi maior nums2 ni, o que acontece nesse caso aqui? Eu estou fazendo a minha primeira iteração, meu R aqui que é M mais N, e aí eu pergunto, esse número é maior que NI? De baixa? Não, não é. Então, eu vou dizer que não é. Então, vai cair na minha exceção, e aí eu posso falar que nums R igual a nums to NI, beleza? Aqui é a minha exceção, certo? Provavelmente vou reservar um espaço aqui para outra iteração. E aí o que acontece aqui? Eu digo que é N menos menos, porque a gente passou por essa iteração, a gente está no loop, e eu vou reduzir aqui estava no 6, vou reduzir para o 5, e também conforme, e aí já coloquei o 6 aqui, beleza? Vou botar esses casos de uso aqui de lado, para depois a gente brincar com eles. Beleza, aí o 6 vem para cá, que eu acabei de fazer essa operação aqui nessa linha, e o R vem para cá também. Independentemente, a gente vai botar o R para backwards aqui, para voltar. Isso vai acontecer aqui mais uma vez. Beleza, o R vem para cá. E aí aqui a gente vai ter 2 é maior que 0. Não. Certo?
E aí a gente vai ter 2 é maior que 3. Nesse caso não, beleza? E aí a gente vai, no caso, colocar, então, nums1, mi, vai ser o r nesse caso. Nums1, mi, beleza? Porque ele é o maior aqui, no caso, beleza? E então eu coloco, ele vai ser o r, ele foi para a direita, e aí, consequentemente, eu reduzo o index dessa iteração para eliminar mais um problema resolvido, beleza? Significa que o R também vem para cá, beleza? E aí, o que acontece? Vou perguntar de novo. NI é maior que MI? Não. Beleza, não é maior. Então eu vou cair nums R igual a 2. E aqui a gente acaba o nosso loop, beleza? Aqui nós acabamos o nosso loop, porque iteramos o número de vezes que NI, nosso index aqui acabou, que foi 3 vezes. Que a gente caiu no caso de iterar NI. Caímos nesse caso aqui, nesse cenário. Caímos 3 vezes e, consequentemente, ele acabou. Beleza? Isso aqui daria a solução do problema. Eu acredito que ainda tem um edge case que eu não resolvi aqui. Vamos começar a codar, então. Submission with success. Se a gente voltar para os indexes aqui. Vou explicar o código, obviamente, aqui. R vai ser M mais N menos 1, porque a gente está trabalhando tudo com JavaScript, o que realmente é bem perturbador. A gente tem que colocar esse menos 1 ali na frente de tudo, é uma coisa que me complica muito quando eu estou, às vezes, pensando desenvolvendo em JavaScript. Mas tudo com tudo com menos 1 aqui. Então o R vai ser M mais N, porque vai ser o final do array, uma das coisas que a gente tem controle aqui, obviamente. MI vai ser M menos 1 e NI vai ser N menos 1. Beleza, nós temos os nossos 3 ponteiros aqui, agora. A gente começa a iterar, que nem está escrito aqui, beleza. Nums1, blá blá blá, a gente escreve as mesmas coisas aqui. E sempre a gente vai diminuindo aqui o R, porque o R, independentemente, ele vai iterar para trás. E é isso. Não é um problema intuitivo. É um problema fácil. Assim, eu desenvolvi alguns outros problemas que eu acho super mais intuitivos do que esse problema, que são problemas de nível médio, por exemplo. E a gente vai passar por eles depois também.